negativa não, gente. Pelo contrário. Primeira emoção das 4 que nós vamos trabalhar aqui, que é a primária, que nasce conosco, é o medo. E aí a gente ouve as pessoas, aí quando chegar lá na vida adulta, eu acredito que é um medo que me paralisa de fazer algo que eu desejo. Mas na realidade o medo, ela é uma emoção fantástica, né, Miro? Sim. É uma interpretação que eu denominei que aquilo é medo, mas na realidade se algo me parou, me bloqueou, que não seja que vai me matar ou tirar a minha vida, é tudo menos medo. Nós só sentimos o medo real diante de situações que poderiam nos matar, como a gente falou aqui. Agora, aquele medo irreal, que é o medo que? Medo de falar em público, Isso. medo... Ou seja, eu senti algo parecido no meu corpo e eu denominei que aquilo é medo. Medo de de dar o primeiro passo para a minha conquista. Isso. Enfim, medo de... Todos os medos que hoje são interpretados, né, como medo, que é algo que o corpo sente, que é aquele medo que paralisa, que trava. Esse é um medo que produz eu diria o seguinte, produz um estado não bom, né? Que você acaba não conseguindo avançar com aquilo que você deseja fazer. Ter a compreensão de que o medo é algo que nasceu com a gente lá desde o início, ele está presente na nossa vida, e entender ele como algo instintivo que me permite preservar a minha vida, esse seria o medo positivo, o medo bom. Porque ele tá preservando você. Agora, quando ele sequestra você, que ele impede você de fazer algo, aí ele seria entendido como algo que ele vai prejudicar você no teu rendimento, nos teus resultados. E aí vem uma grande, eu diria o seguinte, uma grande sacada que o ser humano acabou tendo, porque se você observar, bem lá no início, assim, se você perceber o teu entendimento de medo, é que o medo é uma coisa feia de se expressar. E olha só, isso é uma interpretação. Medo é algo que a gente não deve expressar. Principalmente o homem, né? O homem não pode ter medo, né? Então, é um entendimento que a gente teve conforme a gente foi crescendo, né? É isso mesmo. E aí é o seguinte, ó. Um cérebro proativo é um cérebro que vai ser protagonista, líder. Um cérebro proativo é aquele cérebro que a circunstância aconteceu comigo, por exemplo, fui chamado para falar em público. Um cérebro proativo é aquele cérebro que ele sente a ansiedade, o friozinho na barriga, o risco, mas ele vai lá, enfrenta e faz. Um cérebro reativo, ele sente e por ele sentir, ele só reage àquela emoção. Como? Fugindo ou lutando. E aí eu transformo falar em público em um medo real, quando na realidade ninguém vai me matar, ninguém vai. Só que aí é aquela questão, nós queremos todos ser amados o tempo inteiro. Quando eu sou escravo da opinião das pessoas, eu quero ser amado por todos, eu não quero ser criticada, eu não quero me expor, eu não quero correr riscos. Então o medo, gente, a partir de hoje, cuide com esse comando que você dá para sua mente. Eu estou com medo. Realmente é medo? Ou eu estou com receio? Ou eu estou com dúvida? Quando eu digo eu estou com medo, eu estou dando um comando para o meu corpo liberar o hormônio do medo nele, que é, primeiro, a adrenalina, que é para a gente rapidinho mexer as perninhas, junto com a testosterona, para a gente poder agir. Agora, olha só, se eu trago esse comando estou com medo e isso me paralisa, eu vou trazer para todas as áreas da minha vida e eu vou deixar de fazer por acreditar que eu estou com medo. Quando na realidade é o friozinho na barriga que significa que eu dei um passinho, saí da minha zona de conforto, passei a fazer algo pela primeira vez, né, Miro? Isso. Simples assim, né? Bem isso. E o medo, galera, é possível você perceber lá no corpinho do bebê, recém-nascido, tá? Se você observar, ou você que tá aí já é mãe ou pai, ou se você não é mãe ou pai, mas você viu um bebê recém-nascido, você percebeu que o bebê lá, ele tá com as mãozinhas fechadas e ele tá encolhidinho. Por quê? Ele está, na verdade, expressando o medo de cair. Olha só, galera, medo de cair. Então, por isso que o bebê tem aquela expressão de mãozinha fechada, que aí o pai vai lá, quando chega no primeiro dia, no primeiro momento, bota a mão lá e o bebê já segura, como se ele tivesse uma força já de segurar e se apoiar ali, né? Então, olha só,
se esse momento, essa estrutura já está presente ali, no início da vida do bebê, e nós podemos identificar isso, tá? Vendo que o bebê tem esse movimento, esse entendimento é um entendimento que nós temos distorcido, porque se foi dado para nós já, se já está presente na minha vida, se foi a emoção que está presente desde o útero, né? O que significa isso? Que nós, lá na frente, interpretamos a palavra medo, o entendimento de medo, como algo ruim, algo que eu não posso expressar. E você pode ter tido aí, na tua forma adulta agora, vários momentos que você acordou de um sonho que você estava caindo. Aquele sonho que você tem, que você acorda assim assustado, como se você estivesse caindo em queda livre, é o contato com a estrutura do teu nascimento e com a emoção medo, gente. Olha só, porque a estrutura que nós temos ali, ela é tão original e que está presente ali, porque lá no útero eu estou dentro de um ambiente fechadinho, seguro, eu estou me sentindo amado, respeitado pela minha mãe, estou sendo alimentado, eu cheguei a sentir o quê? A vida ali dentro, entendeu? Quando eu venho para o nascimento, quando o bebê vem para o nascimento, ele tem um mundo muito grande, ele pode até abrir os braços, por isso que ele tem esse comportamento. E olha só, essa estrutura, ela está presente na nossa vida desde lá do início. Por que eu interpreto ele como negativo? Porque foram as minhas experiências, né, conforme eu fui crescendo, que foram trazendo essa realidade. Isso. Então é importante você entender que a emoção medo é uma emoção que, quando eu entendo que ela me preserva, que ela vai me ajudar, né? Que ela vai evitar que eu cruze uma via em movimento, uma rua em movimento, que eu vou lá naquele prédio alto e dê o passo no vazio. Ela está fazendo o quê? Ela está preservando a minha vida. Então, olha só, agora quando eu deixo de falar em público, ou quando isso é um entendimento. Ah, Miro, mas como que eu resolvo isso? Justamente trazendo a inteligência emocional, justamente praticando. Esse exercício. Porque, às vezes, esse entendimento ali sequestrou tanto você, que hoje você não se movimenta. Talvez aquele movimento que... Pilotando a tua nave, você tá lá como copiloto, deixando... Quanto mais você deixa esse medo irreal tomar a frente, te paralisar, mais forte ele fica, mais difícil tomar esse comando, né? Por isso que é importante ter esse entendimento desse medo que paralisa, que aí seria um medo que teria, né, um exemplo que prejudica o teu resultado. Exatamente. Ou aquele medo que é saudável, né? Que é saudável. Porque aí se você for ver lá, será que o Criador errou em trazer essa emoção para a nossa vida? Será que houve um erro? Qual é a função de ter, né, essa emoção? Por que está lá comigo? Qual é a função? Exatamente essa pergunta. Senão a gente colocaria o dedinho lá, a mãozinha no fogo e ficaria lá, né? Botava a mão e queimava. Então, olha só. Que medos que você, na sua vida hoje, e as pessoas que estão ao seu redor, estão classificando como reais, na realidade eles são irreais, e quanto mais eu deixo eles crescerem, eles se tornam fantasmas que assombram e que pilotam a minha mente e não deixam com que eu seja líder e protagonista. E aí, quando eu vejo, fui dominada, a minha nave lá, não consigo voltar. Como é que eu faço, Fran? As situações menorzinhas do dia a dia, que você sentir agora o friozinho na barriga, enfrenta. E aí você vai começar a perceber que o seu eu, líder é muito maior do que todas as emoções que nós vamos trazer aqui. Por quê? Porque todas elas estão dentro de você, são recursos.